Graça, misericórdia e paz para vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaction. Canal este que faz parte aí do Ministério Arauto da Profecia. E hoje estamos trazendo aqui, meus irmãos, um tema extremamente importante dentro da Palavra de Deus, que é o tema da justificação pela fé. E o texto que eu gostaria de estar mencionando aqui, estudando junto com vocês, seria o texto que se encontra em Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 21 em diante, onde a palavra do Senhor nos diz assim: mas antes da gente ir para o conteúdo aqui do vídeo do canal, se você não for inscrito aqui dentro do canal Revelaction, por favor já se inscreva e ative aí o sininho das notificações para que toda vida que nós lançarmos um conteúdo de valor aqui dentro do canal Revelaction, você será notificado. Então abra sua Bíblia agora, meus queridos. Já estou aqui com a minha Bíblia em mão. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 3, e vamos ler aqui a partir do verso 21, onde a palavra do Senhor nos diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O verso 21 diz: mas agora sem lei. Quando o apóstolo Paulo usa esta expressão sem lei, meus queridos, ele está falando aqui, ele está fazendo uma referência, na verdade, à antiga aliança. Mas agora, sem a antiga aliança, se manifestou a justiça de Deus. Esta justiça de Deus aqui, meus irmãos, seria a própria graça de Jesus. Seria a própria redenção, a própria salvação por meio do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Então o texto começaria da seguinte forma: mas agora que vocês não estão vivendo mais debaixo da antiga aliança, mas agora estão debaixo de uma nova aliança, a justiça de Deus aqui é uma referência à nova aliança, testemunhada pela lei e pelos profetas. As escrituras sagradas, meus queridos, de Gênesis a Apocalipse, a própria palavra de Deus, ela é dividida desta forma, como sendo a lei e os profetas. Estas também são as duas testemunhas mencionadas, por exemplo, em Apocalipse capítulo 11. E aqui diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A principal testemunha de Deus, meus queridos, é a própria palavra de Deus. É a própria lei de Deus. E aqui diz no verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então veja que esta justiça de Deus é a própria redenção, meus irmãos. É a própria salvação que é manifestada, que é nos entregue a cada um de nós, mesmo sem nós merecermos, mediante ao sacrifício expiatório de Cristo Jesus. E aqui diz, para todos e sobre todos os que creem. Então, meus irmãos, a única forma para que nós possamos se apossar da salvação é por meio da nossa fé. É para aqueles que creem, porque ele diz, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é o pecado, meus queridos? De acordo com Romanos, capítulo 7, verso 7, e 1 João, capítulo 3, o versículo 4, o pecado é a desobediência aos mandamentos. O pecado é a transgressão da lei de Deus. E aqui diz que todos pecaram. Ou seja, meus queridos, todos se tornaram transgressores dos mandamentos. E Romanos 6, 23 vai nos declarar que o salário do pecado é a morte. O salário de você pisar nos mandamentos de Deus é a morte, e esta morte, meus queridos, é a morte eterna. E aqui diz que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esta glória de Deus aqui, meus queridos, é uma referência não só ao poder divino de Deus, mas também sua própria misericórdia, a sua própria graça. E aqui fala, versículo 24 diz que como todos pecaram, é claro que nós precisaríamos de um Salvador. Porque a partir do momento que nós transgredimos a lei de Deus, ninguém pode se salvar pela sua própria força. Ninguém jamais foi salvo por algo que tenha feito, mas unicamente nós somos salvos pelo que Jesus fez por nós na cruz, pelo que a divindade triuna fez por nós na cruz. E o verso 24 diz, sendo justificados gratuitamente.
É o que eu acabei de falar, meus amigos. A graça, conforme Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 9 diz: e pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus queridos, a graça é um dom gratuito de Deus, que Deus nos oferece de forma gratuita, mesmo sem nós merecermos. Mas por mais que a graça ela chegue de graça, de forma gratuita em nossas mãos, isto não significa que ela não houve um preço a ser pago. Na verdade, este foi o preço mais caro de todos. E quem pagou este preço foi o próprio Filho de Deus. E o versículo 24 diz: sendo justificados. A palavra aqui justificados é a mesma coisa que inocentados, salvos. Então você pode até substituir a palavra justificados pela palavra salvos, sendo salvos gratuitamente por sua graça. A graça, meus irmãos, é a própria justiça de Deus, que se manifestou por meio do sacrifício, o sacrifício substitutivo, o sacrifício vicário de Cristo Jesus. E aqui diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, meus irmãos. Propiciação, e esta palavra, isto faz até mesmo aqui uma referência, meus irmãos, à tampa da Arca da Aliança, que era o próprio propiciatório, meus queridos. E aqui diz, ó, mediante a fé. Lembre-se, volto a repetir novamente, a única forma para que nós possamos ser salvos, meus queridos, para que nós possamos se apropriar dos benefícios da graça de Cristo, é por meio da nossa fé, e não das nossas obras. Porque as obras não nos salvam, meus queridos. O papel das obras no juízo celestial é apenas evidenciar quem está salvo e quem está perdido. Porque aquele que está salvo, aquele que está debaixo da nova aliança, aquele que está embaixo da justiça de Deus, aquele que está embaixo da graça de Cristo, este tem o poder do Espírito Santo para guardar todos os mandamentos de Deus. E o verso 25 diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, ou seja, a sua salvação, o poder da graça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Este Deus que nós servimos, meus queridos, é um Deus maravilhoso, meus irmãos. Porque ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora ele notifica os homens para que se arrependam de suas más obras. Não importa o tamanho do pecado que você cometeu. Se você se chegar até Deus verdadeiramente, de maneira nenhuma o Senhor ele te lançará fora, conforme Mateus 11:28 que diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Eu estou lendo o verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus irmãos, o único que pode nos justificar é Cristo Jesus. Ele é o único justo, meus queridos. Ele teve que viver uma vida como qualquer um de nós, e ele teve que cumprir todos os parâmetros, todos os requisitos da lei de Deus. Ele viveu embaixo ali, meus irmãos, da antiga aliança. E ele não cometeu nenhuma transgressão. Por isso que ele é declarado como sendo justo e o único justificador. O único que tem ali a balança do julgamento em nossas mãos. O único que pode nos salvar com seu precioso sangue. Mas ele só pode salvar aqueles que têm a fé em Cristo Jesus. Veja o que o verso 27 diz. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Meus irmãos, nós não podemos se gloriar naquilo que nós fazemos, porque a salvação não é conquistada por aquilo que nós fazemos. Volto a repetir, a salvação é um mérito que vem diretamente, que está totalmente ligado à pessoa de Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao Criador. Nada vem de nós. Em nós não existe nada de bom, meus queridos. Tudo que vem de bom vem do Criador. E aqui diz, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé.
E esta fé que nos leva à graça, meus irmãos. E o verso 28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. A palavra fé, meus queridos, pode ser até mesmo substituída aqui pela palavra graça. E aí diz: concluímos, pois, que o homem é justificado ou salvo ou inocentado pela graça de Jesus. E aqui diz, ó, independentemente das obras da lei. Novamente o apóstolo ele volta a repetir que nenhum de nós somos salvos através dos nossos próprios méritos, mas unicamente pelos méritos de Cristo Jesus. Aqui diz: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? A salvação, meus queridos, ela não está estendida apenas para alguns e outros não. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o seu sacrifício, a sua vontade era que este sacrifício pudesse alcançar todos os povos, multidões, nações e línguas, e que todas as pessoas pudessem se arrepender de seus pecados. Mas, infelizmente, o homem não quis se arrepender da sua transgressão. A maior parte das pessoas, infelizmente, escolhe o caminho largo. O próprio livro do Apocalipse nos declara de que os ímpios são como a areia do mar. E aqui diz, meus queridos, é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também é dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé e não pelas obras, por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que a salvação é unicamente pela graça de Jesus. E o versículo 31 diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Por que Paulo fala isso, meus irmãos? Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele fala de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. É porque, meus amados, quem vive debaixo da graça de Jesus tem o poder para guardar os mandamentos de Deus. E nesta forma, a pessoa não vai estar anulando os mandamentos. Ela vai estar confirmando. Ela vai estar guardando estes mandamentos. Porque se nós não estivermos debaixo da graça de Jesus, jamais teremos o poder do Espírito Santo de Deus para vencermos as nossas tentações. Nós não conseguiremos vencer sem Jesus. Sem Cristo, meus queridos, nada nós podemos fazer. Então, meus irmãos, esta é a palavra de Deus para cada um de nós. Que Cristo Jesus possa nos abençoar, meus irmãos. Que o poder do Espírito Santo de Deus possa nos influenciar. Que nós venhamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Meus queridos, esta é a palavra de Deus para nós. Que nós possamos se apropriar, que nós possamos tomar posse desta palavra. Que a graça de Jesus possa se manifestar na minha vida e na sua vida, meus irmãos. Meus amados, deixe o seu joinha aqui dentro do nosso canal Revelaxion para que você possa estar fortalecendo este canal. E lembre-se de compartilhar este vídeo com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao poder do Evangelho eterno do nosso Deus. Feche agora os seus olhos, meus queridos, para que possamos citar aqui a bênção apostólica de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de vós e que todos possam dizer 3 vezes: amém, amém, amém. Louvado seja o Deus do céu e até o próximo vídeo de estudo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal Revelaxion. Canal este que faz parte aí do Ministério Arauto da Profecia.